Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o jornalista e professor Ivan Proença, que acaba de ser eleito presidente do Conselho Deliberativo da ABI. Continuamos o programa apresentando a nossa intervenção na audiência pública convocada pelo Senado através do pedido da ABSECOM, falando sobre a situação do Canal Nacional na TV por assinatura de satélite. Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta, falando sobre Chroma Key. É o episódio número 2. Outro olhava para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. O programa Outro Olhar tem a grata satisfação de receber hoje novamente o professor Ivan Proença. Na ocasião da primeira entrevista, o Proença falou sobre o seu livro relativo ao golpe de 64. Proença é jornalista, professor de literatura e de um monte de outras atividades. Eu trouxe ele aqui hoje, primeiro para saudar que o professor acaba de ser eleito presidente do Conselho Deliberativo da ABI, essa instituição centenária de grande história para o nosso país. Professor, como é que foi ser eleito novamente para a presidência do Conselho Deliberativo da ABI? É um prazer estar aqui com Moisés, mais uma vez, entrevistas importantes para os projetos sócio-históricos do país, no sentido mais abrangente possível do termo, e no caso agora, após minha eleição para a presidência do Conselho Deliberativo de um dos órgãos mais significativos também no histórico das lutas democráticas no país. A ABI é uma honra para mim ter sido eleito e pretendo retomar os trabalhos que já desenvolvi ao longo do tempo e também atender os anseios do próprio Conselho Deliberativo, que tem missões definidas estatutárias, mas sempre, como eu disse, fiel a toda uma história, né? Nós somos responsáveis por essa manutenção, de modo que é um prazer muito grande está de novo à testa do Conselho e também está aqui no programa deste Outro Olhar, né? Um olhar tão franco, tão significativo, um olhar que não é nem dissimulado, nem curioso como o olhar da Capitu do Machado de Assis, que ficou célebre, nem muito menos um olhar de ressaca como o da Capitu, porque é um olhar perscrutador desse programa. O programa teve, eu recebi vários recados e telefonemas e também citações aí, houve citações do programa com a minha presença, mas isso se deve muito mais evidente ao tipo de programa que é feito aqui com Moisés e, repito, um programa fundamental para o conhecimento e o domínio do contexto sociopolítico do Brasil. Muito obrigado, eu me sinto lisonjeado, o professor está falando essas palavras. É claro que a maior parte delas é a bondade do professor. Mas, professor, então vamos falar um pouco sobre a história da sua intervenção na ABI. Por exemplo, quando é que você entrou na ABI? Conta um pouco antes da gente entrar no outro assunto. Eu tenho uma matrícula muito antiga na ABI e nos anos 70 eu comecei as atividades minhas na ABI. Eu tinha palestras em redações de jornais, eu escrevia, às vezes não podia
colocar meu nome, porque eu vinha de uma reação que aconteceu, né, na minha função e no meu posto no Exército Brasileiro, uma reação ao golpe militar e civil de 64, e às vezes não podia expor muito o meu nome. Eu tinha dado uma entrevista assim muito importante para o jornal Pasquim, na época, e nos anos 70, então, fui convidado para coordenar alguns seminários e chamar um simpósio às vezes seminário é uma diferença muito bizantina, assim, que não precisa explicitar aqui, mas eu coordenei essa série de seminários na ABI, culturais, assim, voltados para principalmente autores que desenvolveram seus temas em torno do Rio de Janeiro, como Lima Barreto, por exemplo, foi um seminário muito bom, muito concorrido, e até por curiosidade, Moisés, consta da minha ficha, dessa, que é imensa, né? Ficha do Doicode, DOPS, aquelas coisas todas, da minha esposa também, da Isis, e as nossas fichas estão nós temos a cópia delas, e numa delas aparece esses seminários dizendo que eu estava ali, inclusive num órgão tido como subversivo, né? Dentro dessa dissemântica tão típica da época do golpe, né? Uma dissemântica em relação a uma instituição que defende a democracia, as liberdades, os direitos humanos, ela passa a ser subversiva. Parece até a gente mesmo, que foi rotulado de subversivo, quando nós defendíamos a ordem constituída, a legalidade, e os conspiradores não, nós é que éramos os subversivos e não os conspiradores. Então, mais uma vez, essa dissemântica está lá na nossa ficha em relação à ABI. Então, eu comecei nos anos 70 e nos anos 80 continuei frequentando a ABI, participando de reuniões, assembleias e uma série de coisas. Agora, também fui presidente do Conselho Deliberativo com Maurício Azedo, com o nosso companheiro Maurício, né, que o Moisés conhece muito bem. Moisés também tem uma história importante dentro da ABI, e com o Maurício nós desenvolvemos essa presidência em plena harmonia. É verdade que o temperamento de Maurício na ABI, assim, esse temperamento um pouco explosivo, um pouco assim, ativista, muito exacerbado, trouxe muito mais resultados significativos para a ABI do que não. Quer dizer, a crítica que se faz ao ABI, ao Maurício, sempre foi da questão do temperamento, mas esse temperamento trouxe muito mais fatos positivos para a história da ABI do que não. Então, ele às vezes queria interferir com aquele jeito dele na minha presidência, mas eu, não, evidente que concordava ou não, mas nós nos entendemos muito bem, nos respeitamos o tempo todo. Foi uma gestão muito tranquila sobre esse aspecto, muito boa também para a ABI, porque o Maurício dinamizou a nossa ABI. Continuei ligado à ABI, depois terminou o meu período de presidente, e agora fui convidado e fui eleito, né, por aclamação. Me deixou muito satisfeito, porque foi aberta a inscrição para qualquer candidato, e no dia também da eleição foi aberta, sim, para quem quisesse manifestar indicando algum outro candidato, ou se quisesse fazer alguma interpelação ao candidato, que era eu, e não houve. Eu fui eleito por aclamação, não houve um único conselheiro contra. Isso também me deixa satisfeito. Agora, me cria maior responsabilidade. Nós vamos ter que atuar na ABI dentro dos velhos princípios da ABI, participar, atuar, nunca ausente das manifestações em prol da democracia, e nesse momento é fundamental que isso aconteça, posto que existem correntes nitidamente voltadas para uma espécie de golpe, ou um golpe dissimulado, um golpe disfarçado aqui no país, de modo que a ABI tem uma missão fundamental hoje, que é manter essa ideia
de defender a democracia, os direitos humanos e lutar por um Brasil melhor. O senhor não teve votos só dos efetivos, não. Até dos suplentes o senhor teria os votos. Eu mesmo me declarei, eu sou suplente, eu não voto, mas eu já me declarei que estava inteiramente de acordo. Se pudesse votar, votaria. Infelizmente eu não pude, por questões profissionais, estar presente nessa reunião específica. Mas queria aproveitar aqui o programa em público, saudar aqui a escolha pelos conselheiros da ABI do professor Ivan Proença, que com certeza vai dar brilhantismo à sua atuação no Conselho. E eu gostaria de saber, então, professor, na sua visão histórica da ABI, qual é a visão, qual é o papel que a ABI se desenvolveu no Brasil, na sua atuação, uma instituição centenária como ela é? Primeiro, nós vamos estabelecer o entrosamento necessário com a diretoria, mas são atuações independentes, mas que devem convergir no sentido, como eu citei há pouco, da preservação da ordem legal, das instituições e evidente, da democracia. No momento, eu tenho algumas ideias que vou levar à diretoria, no sentido de enfatizar a aproximação da ABI, enfatizar e reiterar a aproximação da ABI com a OAB, com o CNBB, com o Clube de Engenharia, com o Grupo Tortura Nunca Mais. É preciso que nós estejamos em contato com esse grupo extraordinário de pessoas, na maioria constituído de mulheres, né? São mulheres assim, cujas histórias são belíssimas ao longo do processo político, e corajoso, um grupo que tem que estar ligado também. Nós temos que estar aproximados desse grupo e quer dizer, intensificar esse grande conglomerado. E mais, a gente tem que, também, como eu falei lá na posse, a gente tem que buscar meios de atrair a juventude, os jovens. Nós todos, né, estamos chegando a um final de atuação. É preciso que os jovens estejam presentes. Agora, também os jovens, vamos dizer, que participem da ABI, não apenas num interesse associativo, tal fosse um clube, não é um local de lazer, de diversão. Pode até existe um andar ali no 11º andar, onde os velhos jornalistas têm seu lazer, têm lá suas distrações e se reúnem ali e tudo. Não, mas os jovens têm que entrar sabendo que existe essa missão histórica da ABI de luta e de defesas democráticas do país, no sentido mais amplo da palavra. E é preciso que haja, primeiro, um trabalho de conscientização sobre a história. Não é entrar para sócio, pagar e, vamos dizer, significar mais estrutura financeira para a ABI, não. É entrar fazendo jus a essa participação dentro de uma consciência crítica que é histórica na ABI. Isso é fundamental. Outro aspecto também que a gente tem que estar muito atento é ao setor cultural. É preciso que no setor cultural se estabeleça um bloco de resistência ao colonialismo cultural em todos os sentidos. Nós temos que defender, primeiro, a identidade cultural popular que é a nossa. Segundo, nós temos que criar um núcleo de resistências que está acontecendo. Por exemplo, nesse estado aqui estão patrocinando patrimônio cultural para manifestações que não significam absolutamente nada para a identidade nossa, para a identidade sociocultural nossa. Por exemplo, aquele jogo, frescobol que chama, frescobol, jogo de praia, 10 nota 10, outro dia eu vi, vamos dar patrimônio cultural para essa expressão não tem nada a ver com nada. A expressão foi do Imperial, foi adotada pelo senhor Berlingeiro, né, que é mas ela de alguma forma é ligada a um carnaval
que representa algo muito preocupante, que é a união entre uma liga como a Liesa e a Rio Tour. Eu presidi durante muitos anos o Conselho de Carnaval da ABI e tentamos de toda maneira esvaziar essa união, que eu considero uma união indevida e absurda entre a Liesa e a Rio Tour. E, no entanto, esse 10 nota 10 cogitava funk. Eu não vou dizer assim, o nome e tudo, é uma questão até quer dizer, as pessoas que busquem saber quem são os órgãos representativos do governo do estado ou do município, que estão enfatizando a manifestação. Não, o funk em si não tem nada a ver com isso, mas o funk tal como está sendo conduzido nesse estado, quer dizer, nos municípios de um modo geral, não pode ser considerado patrimônio cultural nosso. Não pode se criar, por exemplo, manifestações nesse sentido quando nós temos a nossa própria e farta, vasta e competente manifestação musical através dos gêneros nossos, que são o samba, o choro, alguns fundamentos do próprio forró, como o chachado, o baião, o xote e o coco. Enfim, nós temos toda uma gama de manifestações musicais extraordinárias que tem que ser, sim, consideradas como patrimônio nosso, e ficam as autoridades envolvidas com essa coisa de homenagear manifestações que nada tem a ver com a Daqui a pouco nossa eles vão homenagear também o tal do Halloween, né? Esse Halloween, por exemplo. O Saci Pererê, eles desapareceram com ele. Esse Halloween, né? Isso até lá perto da faculdade onde eu lecionei durante a faculdade de jornalismo, né? Faixa durante 40 anos. Na época ele falou Halloween, não sei quem colocava, mas colocava uma faixa embaixo do viaduto assim, desculpem o termo, mas Halloween é o cacete. Eu sei, era um grupo, um grupo que fez várias manifestações assim. Quer dizer, essa coisa, isso pode parecer uma coisa natural, essa rendição, não é não. Eu vi uma matéria sobre a Barra da Tijuca, acho que é uma matéria fixa até no jornal, onde os termos estranhos a nós, quer dizer, os termos em inglês, vamos ser claros, predominavam na matéria e confirmando aquele levantamento de que na Barra da Tijuca os outdoors, os letreiros, etc., predominantemente são em inglês. Isso pode parecer assim uma coisa, mas isso vai criando uma rendição e, portanto, uma perda da identidade cultural. A ABI, no setor cultural, vai ter que se manifestar sempre num sentido de uma retomada da identidade cultural. Por exemplo, eu penso sugerir à diretoria cultural apresentar espetáculos de cantadores, repentistas, cordel e samba e choro, voltar a apresentar aquele show das 6h30 que havia antigamente, chorinho, os grupos de choro na BI, uma época muito boa, muito eficaz do ponto de vista cultural. E numa linha assim, de recuperar também o que o Ariano Suassuna... show. Eu mesmo faço aula show, mas não vou fazer lá, porque eu mesmo dei durante 40 anos nas faculdades, aulas show. Então, eu fazia exatamente aquilo modestamente. Não, inclusive o Ariano falava, né, sobre a questão de que a língua portuguesa é maravilhosa e o inglês é uma coisa muito chata, e ele falava mais coisas... Insubstituível, Ariano, né? Extraordinário. Mas eu quero ir numa dessa. Quando você fizer, agora, vamos fazer. Paralelamente a isso, não perder a dimensão política. O momento exige manifestações da ABI, sim. Agora eu quero entrar, então vou falar. Veja bem, mas o senhor não acha que a situação na própria ABI, da situação atual da BI, é uma coisa que é difícil essa sua linha ser desenvolvida? Porque, por exemplo, houve uma manifestação lá, parece que algum grupo alugou o auditório para fazer um ato sobre a Petrobras. E isso teve uma repercussão e tal, e a página do site da ABI chegou a colocar: atenção, a ABI nada tem a ver com essa manifestação e tal aqui que está acontecendo na ABI. Olha, o estatuto, eu sou suplente do conselho, sou jornalista, no artigo, tem um artigo do estatuto que diz que o patrono
da ABI chama-se Getúlio Dornelles Vargas, que foi exatamente o criador da Petrobras. Então, o senhor sente que existe um ambiente propício para o senhor? Você vai ter muita dificuldade para aplicar uma linha dessa? Não, eu acho que eu estou até surpreso, né, com isso. Eu não, absolutamente pelo contrário, tem tudo a ver, sim. A ABI tem tudo a ver, basta ver, entrar ali nos elevadores, no hall, que você vai pegar os elevadores da ABI, na entrada da ABI, ali ao lado das pilastras, na Araújo, Porto Alegre, está lá, o petróleo é nosso. E eu diria mais, é nosso e ninguém tasca. Isso. Porque o grande objetivo disso tudo que está aí, claro, tem que punir, né, as falcatruas, a corrupção, né, que mais uma vez, repito, mais uma vez nos envergonha, né, tem que punir. Mas o petróleo é nosso e, repito, e ninguém tasca. Isso tudo visa, evidentemente, a privatização da Petrobras. Isso seria muito inocente não admitir isso. Quer dizer, a entrega, mais uma vez, um entreguismo que aconteceu agora num governo recente, há pouco tempo, né? A filosofia do entreguismo para render mais. Quer dizer, quem se rende a isso perde o mercado e não avança. Isso é histórico, isso é incontestável. Então, a ABI tem sim que se manifestar, né, em torno da Petrobras e não deixar que essas corrupções, tudo isso que está acontecendo, e que vai estar sendo punido, meu Deus, estão apurando, estão punindo, e é isso que tem que fazer mesmo. Agora, nada a ver com o projeto da Petrobras em si, nas nossas mãos, é nossa e nós temos que zelar por ela. Esse é um lado da Petrobras, mas existem outros também. Se você permitir que a ordem legal seja vamos dizer, atingida e perturbada por meandros e filigranas, como está aí em evidência que está acontecendo, não é possível. A ABI tem que se manifestar assim. Aliás, foi proposta no dia da minha posse, né, foi proposta, houve uma ideia no sentido que venha se debater essa questão do impeachment. E eu vou pedir para colocar em pauta, eu vou pedir ao senhor presidente, né, conversar com o presidente, e vou colocar na próxima reunião do Conselho, vou colocar em pauta o que foi levantado na Assembleia. Temos que discutir. Inclusive, essa questão do petróleo, eu acho que pode estar até por trás dessa ideia, na minha opinião, do impeachment, etc. Por quê? Porque há um interesse no pré-sal, certo? Né? Há um interesse estrangeiro sobre o pré-sal, e inclusive por causa da proposta de mudança daquela relação que se estabeleceu para concessão, que é a questão da partilha. Né? O próprio senador Serra, do PSDB, já sugeriu lá quebrar isso. Então, eu acho que isso que você está falando é importante, porque tem uma coisa a ver com a outra. Toda essa situação da Petrobras e essa questão de corrupção, parece que a corrupção foi descoberta agora, né? Isso tem uma hipocrisia no ar que é importante. Mas é um novo moralismo. Isso é um novo moralismo. Moralismo interesseiro, 50, né? Claro. Que teve lá com Getúlio. Né? Será que as pessoas não se lembram, né, das manobras com Getúlio, das manobras que houve com o próprio Jânio, que teve aquele rompante dele também, né, em função disso. Ou com Juscelino antes, uma série de movimentos também nesse sentido, com Jango Goulart também. Será que as pessoas não estão atentas a isso? Acho que devem estar atentas, sim. Muito cuidado com essas manobras aí. Querer comparar o que está acontecendo com o presidente no caso da Câmara com o restante do quadro do impeachment, eu acho uma comparação muito estranha. Porque o senhor, não há nenhuma evidência, não há nenhum elemento que favoreça que é importante dizer que possa ser utilizado primeiro. Nada. Impeachment é golpe porque não há nada que envolva. Então é importante deixar claro isso. Claro que existe um partido que
perdeu a quarta vez a eleição e está querendo encontrar algum... Então, existe por detrás disso, o que também nós não vamos justificar os erros do PT, você falando francamente aqui no nosso programa, que é um programa com outro olhar. Então, não, os erros do PT, e eu lamento profundamente esses erros, porque o PT era tido na sociedade, por engano ou não, como um partido de esquerda. Então, eu acho que isso nos incomoda muito, porque parece... Aí vem os aproveitadores de sempre, de plantão, e jogam essa coisa em termos de esquerda também, né? Aí colocam a oposição à esquerda, liberalismo, como se houvesse, de fato, uma representatividade da esquerda junto a esses indivíduos do PT que cometeram essas coisas que todos os partidos, aliás, faziam também. Esse tipo de... Só que exageraram e ficaram muito vulneráveis. E, lamentavelmente, cometeram mesmo esses delitos todos. Mas isso aí é parte... Agora, unir isso à questão do impeachment da presidente, isso aí na minha opinião, também, na minha opinião, aí não é a ABI, nem o presidente... Aí é a minha opinião, mas a ABI tem que se posicionar assim, na minha opinião, é um golpe. É um golpe e curioso também que muitos desses proclamadores políticos do impeachment e dos lutadores pelo impeachment esquecem que se houver um impeachment no sentido mais lastimável da palavra, impeachment, quer dizer, no sentido mais lastimável do quadro político, arbitrário e indevido, eles também vão correr riscos, porque foi assim com a ditadura, em 64. Os líderes civis que acompanharam, proporcionaram o surgimento da ditadura, foram atingidos mais cedo ou mais tarde. E eles são muito vulneráveis. O golpe militar e civil de 64 acabou atingindo eles próprios. Quer dizer, eles que se cuidem. Como você falou, né? A aparência é uma coisa. O centro, o conteúdo dos interesses que estão em jogo nessa mudança que eles estão propondo e tal, o golpista, é totalmente diferente. Às vezes as pessoas ficam, não, por causa da questão da corrupção. Então, primeiro que nunca tanta gente foi presa. Certo? Então é o seguinte, está sendo apurado que a gente sabe que tinha corrupção, me lembro do tal dos 10% do Delfim, né? Da ponte do Andreasa, da ponte Rio-Niterói, dos 10% da Embaixada de Paris, depois que o Delfim foi para lá. E tal. É um somatório. Todo mundo sabia de várias informações e tal. Agora, a questão, quem cometeu ilícito tem que ser punido e ser preso. Tem que garantir o direito de defesa. Ninguém pode ser punido antes da defesa. Porque se criou um negócio, como é que é? Se criou aquele negócio usado na Alemanha, né? Que é o domínio do fato. Que é uma aberração jurídica, né? Aquilo ali é um artifício. Então é o seguinte... É um artifício. Exatamente. Você coordena a ABI, então alguém fez alguma coisa na ABI, pronto, você tinha que saber. Então você está punido. Era obrigado a saber. Como nós temos ciência de que é muito difícil. Mesmo, às vezes as coisas acontecem tão bem feitas, né? O corrupto... Claro, e veja, é uma ingenuidade. Professor, se a gente analisar, por exemplo, se as empreiteiras assumiram que tinha um conluio entre elas, um cartel, como é que o serviço público vai fugir do cartel? Se, digamos, você vai fazer uma obra, só 5 empresas no Brasil têm tecnologia para fazer uma Belo Monte, por exemplo, uma ponte Rio-Niterói, ou sei lá, uma transposição do Rio São Francisco, etc. Só tem 5. Se as 5 se articulam, como é que o Estado, primeiro, vai saber que eles estão articulados? Imagina você, eu quero ir no mercado comprar, sei lá o quê, leite desnatado. Então é o seguinte, os mercados se articulam e todos eles definem o mesmo preço. Tudo combinadinho, então. Eu tenho alguma alternativa? Ou eu fico sem leite, ou eu compro. Bom, mas esse é o mercado. É o mercado. Isso é mercado. E são os defensores do mercado que vem com essa história da carochinha achando que vai enganar alguém. E o senhor acha, então, que a ABI tem que entrar nesse debate? Porque a ABI está fora desse debate. Também, muito,
porque a grande imprensa é o que é. A grande imprensa, nós sabemos perfeitamente que a ideologia de um jornal é a ideologia do dono, é a ideologia do patrão, do dono. E aí alguém diz, bom, mas também existe o outro lado, a ideologia dos jornais. Bom, existe um jornal como o Bafafá, existe o jornal O Brasil de Verdade, só que o poder econômico da grande imprensa é muito maior e, portanto, quem conhece aqui dos espectadores também, quem conhece o Bafafá, a não ser que vá ao Lamas, pega de graça o jornal Bafafá, ou que vai na banca X ou Y, só naquelas que tem o Brasil de Verdade. Então, ainda assim o poder econômico é que vai comandar. Você vê essas revistas Veja, Época e Isto É, quer dizer, e vê a rede da imprensa escrita, né, dos jornais, a campanha sistemática. Existem colunistas ali num determinado jornalão que nós todos conhecemos, aí, de uma rede que todos conhecemos, existem... não, mas aí existe fulano também. Ora, é um álibi. Nós sabemos que o grande jornal pega um ou outro colunista ou articulista de fundo, talentoso, e do outro lado, como um álibi. Claro, para mostrar que há um equilíbrio. Para cada Aldir Blanc, vai haver um Rodrigo, outro Constantino, outro Casado, vai haver um revisionista, vai haver um Gabeira, um Nelson Mota. Para cada Aldir Blanc haverá, para cada Veríssimo haverá 500 outros articulistas de fundo, né, que vão, ou articulistas comuns, quer dizer, com suas matérias. Claro, e aí eles pegam também os revisionistas ou aqueles também que, bom, ali eles têm que fazer o jogo do patrão. Eles têm que ter a ideologia que o patrão sugere e agradam mais, são mais realistas do que o rei. Isso é lamentável. A grande imprensa está aí, a testa disso tudo que está acontecendo no Brasil, responsável. Quando eu vejo as manchetes dessas revistas, eu digo, meu Deus, chorar, né? Que coisa mais programada, as chamadas de capa, é uma coisa inacreditável. Então, a ABI tem uma missão fundamental. E aí, só esquecemos de falar uma coisinha também, eu esqueci, que foi o seguinte: a Petrobras, as Forças Armadas têm uma história muito bonita no nosso país, tem uma história muito significativa. E a missão das Forças Armadas é uma das coisas mais bonitas com que eu já convivi, né? E fui das Forças Armadas durante um bom tempo, e acho belíssima a missão das Forças Armadas, é uma coisa que nos orgulha. Não são esses 21 anos que vão, assim, claro, muito recente, a gente está ainda muito, né, abatido por isso, muito influenciado, né, negativamente, por um conceito negativo e tal, mas as Forças Armadas são fundamentais no país. E vou já dar um exemplo: a luta pela Petrobras, o Clube Militar, esse mesmo Clube Militar que hoje apoia ou adere ou faz aquelas matérias todas como faz, essa coisa dos torturadores, isso é incompatível. O oficial do Exército os oficiais das Forças Armadas têm uma dignidade, uma conduta, um juramento a cumprir, não pode se envolver com tortura. E sobre essa coisa da Petrobras, não pode deixar de lembrar que os americanos chegaram a fazer um parecer de que o Brasil não tinha petróleo. Que o Brasil não tinha, que era tudo uma Se Getúlio não tivesse a firmeza dos técnicos, daquela equipe toda e tal, para bancar o jogo, né? Quer dizer, e se houvesse petróleo, não teria condições de explorar. E nós desenvolvemos tecnologia que nenhum país desenvolveu das águas profundas. E eu quero dizer, as Forças Armadas colaboraram muito nisso. A campanha do Clube Militar, no tempo do Horta Barbosa, foi uma campanha dos anos 50, foi uma campanha belíssima do petróleo. Parece até, quando eu entro na BI e vejo o petróleo é nosso, me lembro... Agora, aquela faixa que está lá na BI, aquela faixa é uma atitude positiva e tal, de um diretor, não foi feito pela direção. Eu não sei Orfeu dos Santos Salles é quem fez aquela faixa. Orfeu trabalhou com Getúlio Vargas e é um dos
que aí um detalhe... Com Jango também. Trabalhou, exatamente. Jango. Claro. Não sabia. E com Getúlio Vargas também. Não sabia, mas de qualquer forma está lá. Está lá e isso é muito importante. E além fundamental. disso, eu acho que tem outro assunto que é esse que o senhor tocou aqui, que é a questão da discussão sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Expressão e imprensa. Isso, diferente. O próprio Luiz Nassif, que é um jornalista importante e tal, ele procura mostrar exatamente essa diferenciação, né? Porque uma coisa é a liberdade da imprensa, no sentido da empresa jornalística ou do seu proprietário ter o seu órgão. Outra coisa é o direito da cidadania, né? Quer dizer, da liberdade de imprensa, de expressão. E tem que ser garantido. Isso aí, essa discussão é notável. Essa da liberdade de imprensa, quem sabe a gente pode até colocar isso em pauta, né? E definir bem os parâmetros de cada liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Mas, enfim, a ABI ao mesmo tempo, o Mário de Andrade dizia que a liberdade, às vezes, é um castigo, né? Porque obriga a gente a ter princípios e a se apegar. E é verdade, né? A ABI vira assim uma coisa quase que obsessiva, essa nossa meta de lutar pela democracia, pelos direitos humanos. Existem comissões belíssimas na ABI, né? Que a Comissão de Direitos Humanos, né? As comissões bem definidas que podem colaborar nisso. Faremos tudo vamos dizer, em plena harmonia com o próprio Conselho, com a diretoria. E o Estatuto também. O Estatuto será cumprido. Não esquecendo que o Estatuto foi feita uma reforma que nós considerávamos na época, vamos dizer, uma reforma muito... E se houver algum item que não, no momento não se adapta, porque o Estatuto também, de acordo com as épocas, a gente vai fazendo, né, releituras e tal. Se houver, a gente que lute para modificá-lo, se for o caso. No momento eu não vejo assim grandes problemas no Estatuto, não. Ele tem que ser respeitado. O Estatuto é uma disciplina que favorece, inclusive, a disciplina das próprias lutas da BI. Então, não é usar antólios em relação aos estatutos, não, até porque os casos omissos que não constam estatutos serão resolvidos democraticamente dentro do próprio Conselho. Então, a manutenção uma fidelidade aos estatutos é fundamental como exemplo do exercício democrático. Se você não respeita o próprio estatuto da instituição, que outro respeito poderá acontecer? Professor, sempre é muito salutar conversar com uma figura, certo? Quer dizer, assim, tão capaz e com posições claras do que deve ser desenvolvido. E eu acho, como jornalista e membro da ABI e até suplente nessa gestão do Conselho Deliberativo, que a sua gestão, por mais que a sua gestão até abril do ano que vem, né, vai ter que ser vai ser renovado, acho que é 1/3, né, de novo do Conselho, e vai ser eleito a nova diretoria. As expectativas são no sentido de trazer o máximo de pessoas. O senhor falou da questão dos estudantes, dos jovens, né, abraçarem a ABI. Com um esclarecimento, a consciência crítica, tudo, não é a coisa pela coisa, não é a quantidade pela quantidade, mas sim trazer participação. Pessoas que agreguem dentro dos princípios da própria ABI. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui. Também, mais uma vez. O senhor quiser falar as suas últimas palavras, não, eu tenho é só dizer que eu estou muito satisfeito de encontrar essa oportunidade e que tenhamos uma ideia mais firme em relação a essa situação do Brasil hoje, através de pesquisas nossas, né, de cada cidadão, consciência crítica, e não se deixar levar por um processo dos meios de comunicação, se envolver por isso, sabendo que os processos dos meios de comunicação normalmente são regidos por um outro processo econômico que nunca estará proporcional em termos de direito de resposta, direito de defesa ao outro lado. A democracia pressupõe as duas, o direito de defesa, o direito de argumento. Mas o argumento não chega ao grande público, por vezes. Então, depende muito de cada um. Procurar a verdade, procurar saber, quer dizer, ficar bem consigo mesmo, buscando a realidade dos fatos e não se deixando levar por uma onda
que pode se transformar mais tarde num tsunami e aí atingirá todos. Só isso. Professor, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Um abraço. Outro Olhar volta daqui a pouco. No dia 22, 23 e 24 de novembro, acontece em Brasília o Fórum ABCCom 2015, que vai debater com as TVs comunitárias e os parlamentares toda a situação do nosso setor de TV comunitária. A TV Comunitária do Rio estará presente através daqui do secretário-geral da ABCCom, que é a minha pessoa. Nós mostramos agora um pequeno trecho da nossa intervenção na última audiência pública no Senado, falando da TV comunitária no satélite e nosso debate sobre esse assunto. O assunto que nós vamos trazer aqui é um assunto paralelo ao debate que nós estamos aqui fazendo. Queríamos primeiro realçar que concordamos com a fala do Pierante no sentido do avanço que a comunicação pública teve no último período, em particular com a municipalização do Canal da Cidadania. O que nós queríamos trazer aqui, fazer uma certa denúncia, é que os senhores senadores, já lá se vão quase 5 anos, que aprovaram a Lei 12.485. E um aspecto dessa lei ainda não foi para a prática. E esse aspecto é relativo ao artigo 32, inciso 8, que fala do Canal Comunitário Nacional na tecnologia do DTH, que é a tecnologia do satélite. As TVs comunitárias existem desde 1995, quando foi aprovada a Lei do Cabo. O que a Lei 12.485 fez foi estender o canal comunitário, o canal universitário e outros canais obrigatórios para todas as tecnologias. Então, para a tecnologia do satélite. Na medida que outras duas tecnologias, como o micro-ondas e o TVA, são tecnologias em fim de carreira. A TV por assinatura no Brasil, no fundamental, é a cabo ou por satélite. Então, o Canal Comunitário Nacional no satélite está emperrado. E nós estamos avaliando, do ponto de vista político, pela pressão das operadoras, em particular da Sky. Então, queríamos trazer aos senadores que uma decisão dos senhores, tomados há quase 5 anos, não foi à prática ainda. Claro que o argumento não é esse, o argumento é uma insegurança jurídica sobre como compartilhar esse canal nacional comunitário. E queríamos lembrar aos senadores que os canais comunitários já passam do número 100, de uma centena de canais comunitários, com o mesmo texto da legislação. A legislação do cabo foi transportada para a Lei 12.485. Se durante 20 anos se criaram os canais comunitários com esse texto e com o acompanhamento e a fiscalização da Anatel, por que agora, quando se criou o Canal Comunitário Nacional, isso não tem mais valor? A nossa instituição, que representa legitimamente mais de 80% dos canais comunitários existentes, deu entrada, certo? Finalizando, deu entrada no pedido para que a programadora da ABCCom, que é a TVCom BR, registrada na Ancine, pudesse fazer essa programação, e essa programação seria uma mistura, um mix das programações dos canais comunitários municipais que existem no país. E até hoje nós não tivemos esse direito garantido pelos senadores na prática. E também queríamos denunciar a burocratização da Anatel nesse aspecto, eu estou falando nesse aspecto, certo? A caixa preta, porque nós pedimos, porque veja bem, a Sky fez um pedido à Anatel para suspender o direito nosso de ter esse canal. O mais natural é que a gente pudesse falar nesse processo. Nós pedimos, entramos como terceiro interessados. A Anatel, depois de 585 dias, certo, fechou o processo, tomou uma decisão e não nos deu a palavra.
eu não posso continuar, então queríamos deixar aqui, tem um pedido que o Paulo vai encaminhar à comissão, para que possa haver uma intervenção, porque até nós perguntamos, se o Congresso e o Senado ou a Câmara tomam decisões, era importante que o Legislativo tivesse um acompanhamento de como isso está sendo praticado ou não, porque chegam os burocratas, as agências, etc., passam a legislar sobre uma decisão que é do povo através de seus parlamentares. Muito obrigado. Encerramos o programa mostrando o segundo episódio do CECID Cena Aberta, debatendo a questão do chroma key. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. No programa de hoje, você vai conhecer as funcionalidades do chroma key, uma técnica de efeito visual que permite sobrepor uma imagem com o anulamento do fundo azul ou verde. Com esse recurso, você pode caprichar nos seus vídeos e abusar da criatividade. E falando em criatividade, tem uma turma na internet que realmente soube brincar com o conceito do chroma key. Dá uma olhada no que eles fizeram. Tudo aqui, isso aqui é o chroma key, a gente pinta tudo de verde, que a gente insere depois no finalização, entendeu? A gente bota coisa aqui, vai ter vulcão, vai ter nave espacial. Vai, Maurício, caminha. Caminhando, em direção, não olha pra mim não, Maurício. Olha pra cena. Isso, uma floresta, arbustos, isso, começou a correr. Ih, tá chovendo? Para poder usar o chroma key com precisão, o editor de vídeo Manuel Rosa vai dar algumas dicas sobre como utilizar a iluminação a seu favor. E ele também vai ensinar uma técnica caseira para você ter também o seu fundo azul ou verde. E no tutorial, o editor de vídeo Igor Muniz vai ensinar como fazer o recorte correto utilizando o Kdenlive. O CECID Cena Aberta está no ar. Olá, meu nome é Manuel Rosa e estou aqui para apresentar mais um assunto para o CECID Cena Aberta. Dessa vez nós vamos falar sobre chroma key. O que é chroma key? Bom, chroma key é uma forma de gravação, de captura de imagem que você faz para obter um cenário virtual, um estúdio. E para que serve esse chroma key? Bom, o chroma key ele serve para dar uma qualidade maior ao seu vídeo, né? Torna o seu vídeo mais profissional. E não é só isso, ele ajuda também a baratear o custo. Quando você tem uma externa, né, que pode ser muito cara pelo aluguel de equipamento, de pessoal, né, pela logística, então você muitas vezes pode substituí-la utilizando um cenário virtual. Como exemplo, desse daqui, né? Nós estamos com o cenário verde, né? Mas é só eu dar um instalo que eu posso aparecer em Copacabana. Ou em Londres. É assim que funciona. Vamos para a primeira regra de utilização do chroma key. Para você utilizar um bom chroma key, primeiro você tem que ter um fundo verde como esse ou azul. No nosso caso, nós estamos utilizando no fundo um pano específico verde para chroma key. Existe também azul, mas existem outras alternativas, inclusive mais baratas para você montar também o seu estúdio com essas cores. Uma delas são as tintas, né? Hoje você já pode procurar em qualquer loja de tinta, tanto da marca Souvenir como da marca Coral, tintas de chroma key. Essas tintas estão aí na faixa de 50 a 100 reais. Você procure cores ou verde ou azul perto dessa tonalidade aqui, entendeu? E faz vários testes, né? Assim você vai estar obtendo o mesmo resultado que nós temos aqui com o pano. O pano é um pouquinho mais caro, por isso que eu estou dando essa alternativa da tinta, né? Porque a tinta barateia bastante o custo e a produção do seu chroma key. Ainda sobre a regra número 1, é fundamental você atentar para a seguinte questão. Quando você estiver fazendo um chroma key, tanto no fundo azul como no fundo verde, a pessoa que estiver sendo gravada, no caso, não pode estar utilizando essas cores na roupa. No caso, se eu tivesse aqui com uma blusa verde e fosse fazer o recorte, automaticamente não apareceria nada nesta parte aqui do meu corpo. E isso acontece também no caso de o fundo ser azul e você está utilizando uma roupa azul. Então, sempre que você estiver utilizando esses fundos, procurar indicar, né, para o seu ator ou para a pessoa que vai participar da gravação, utilizar uma roupa na cor diferente do fundo ao qual você vai gravar o chroma key. A segunda regra para um bom chroma key é a questão da profundidade. Um estúdio, para fazer um chroma key, tem que ter uma profundidade no mínimo de 2 a 3 metros, no mínimo. No caso, se você for fazer o chroma key na sua casa, você tem que tentar atingir essa profundidade, essa distância entre você que está sendo gravado e o fundo.
verde ou azul, que tem que ser no mínimo de 2 metros. Por que isso? Porque quando você faz a gravação do chroma key, você tem que fazer uma iluminação de frente, né? E essa iluminação, muitas vezes, ela reflete. Se você não tiver com uma boa profundidade, ela vai dar um contorno errado, que na hora de você cortar na edição para colocar o seu fundo virtual, vai dar algum problema, ou vai tornar o corte muito mais difícil do que se você seguir uma profundidade de no mínimo 2 metros. A terceira regra para um bom chroma key é a iluminação. Você tem que ter uma iluminação bem soft e bem uniforme. Você não pode ter um tipo de iluminação para um lado e um tipo de iluminação para outro, porque isso vai dificultar na hora do corte. Imagina você ter um foco de iluminação forte de um lado e um outro mais fraco do outro. Na hora que você for editar e fazer o corte com o seu fundo virtual, essa diferença de luz pode estragar por completo toda a gravação que você fez no chroma key, prejudicando completamente o corte e a edição desse corte com seu fundo virtual. No caso do nosso programa, como estamos tentando dar dica para vocês de uma gravação de baixo custo, eu indico uma iluminação simples para o chroma key, que segue a seguinte regra: 2 spots de iluminação aberto, que vai automaticamente iluminar o ator ou a pessoa que está sendo gravada, 2 iluminadores Kinoflow, que vão ficar no alto do estúdio para iluminar o fundo, no caso o fundo verde, e um Fresnel, que vai servir como uma luz de corte, que vai estar iluminando de trás para frente, para dar linha de corte na hora da edição do chroma key. Bom, espero que com essas dicas você consiga fazer um bom chroma key. Treine, brinque bastante com fundos virtuais, treine bastante iluminação, que com certeza você vai chegar ao seu objetivo final, que é fazer um vídeo bom, com recorte, com fundo virtual de qualidade. Assista agora ao tutorial com o Igor Muniz sobre como fazer o recorte do fundo utilizando o programa Kdenlive. Bom, eu sou o Igor Muniz, editor, especialista em finalização, composição e animação. Nesse tutorial nós vamos aprender como se faz o recorte do chroma key. Bom, você assistiu no bloco anterior com o Manuel Rosa a importância do chroma key, como é gravado com o chroma key, dicas de iluminação, e agora nós vamos aprender como se faz o recorte e aplicação do cenário ou fundo virtual com o Kdenlive, que é esse software livre para edição de vídeo. Vamos lá? Botão direito do mouse na área de projeto, adicionar clipe. Ele já direcionou para a pasta onde eu salvei o clipe que eu quero recortar. Está aqui, escalada do programa 2, que é este programa que nós estamos assistindo agora. Vou adicionar agora o background, que é o fundo. Então eu selecionei esse 1606264.jpg. Os dois aqui já na árvore de projeto, vamos colocar eles no nosso timeline. Tá? Eu puxo aqui a escalada da nossa apresentadora. Puxo agora o background. Vocês podem perceber que ele está bem menor do que o tempo da apresentadora. Então eu puxo ele aqui para o cantinho, venho bem na ponta dele, ele troca o cursor, clica, segura e arrasta até o final. Pronto, já temos ele no mesmo tamanho, no mesmo tempo da nossa apresentação. Bom, mas eu já coloquei aqui um no primeiro plano, um no segundo e não aconteceu nada. Por quê? Essa hierarquia é muito importante. O vídeo que vai ser recortado tem que estar em cima do background ou do cenário virtual, tá? É óbvio. O que vai ser recortado tem que estar na frente e o fundo tem que estar embaixo. Como ele não tem transparência entre os canais, nós temos que aplicar uma transição. Vamos lá? Botão direito do mouse, em cima da trilha da nossa apresentadora. Adicionar transição. Composto. Nada aconteceu ainda, porque a transição ela fica sempre entre uma trilha e outra. Então, o mesmo processo que a gente fez com o background. Clica, segura e arrasta até o final. Pronto, temos a transição no mesmo tempo do background e do primeiro plano. Agora sim,
nós podemos recortar. Botão direito do mouse, adicionar efeito, manipulação alfa, tela azul. Ué, tela azul? Mas o fundo não é verde? Não tem problema nenhum. Tela azul é só o nome do efeito. Vocês podem ver aqui nos parâmetros dele que ele tem a tela azul, tem a cor azul aqui, um conta-gotas e a variação. Bom, nós podemos trocar a cor-chave para qualquer cor da paleta de cores do Kdenlive. Só que o mais apropriado, como a gente não sabe qual é essa tonalidade, a gente cancela aqui e puxa pelo conta-gotas. Clica no conta-gotas e vamos achar um verde que a gente possa recortar. Uma vez a gente clicando no verde, ele seleciona todo o outro e substitui pelo background. Vocês podem ver que ele já recortou aqui e a gente já tem ela sobreposta com o nosso fundo. Mas sobrou uma linha verde nela, em volta da nossa apresentadora. Então vamos mexer na variação da tela azul, que é esse efeito aqui. Ou você coloca o cursor em cima do variação e mexe no scroll do mouse. Vocês podem perceber que ela está afinando mais o recorte. Ou você vem com o próprio mouse fazendo esse ajuste fino. Vamos chegar o mais próximo da pele da nossa apresentadora sem recortar o cabelo. Se eu pegar a variação e jogar ela no máximo ou aumentando, ela vai invadindo a apresentadora. Por quê? Porque sobra um pouco de luz verde devido à falta de contraluz, que é o que o Manuel explicou no bloco anterior. Não só você tem que ter as luzes de frente para tirar as sombras do lugar onde você quer recortar, como você também tem que ter um contraluz para tirar essa sobra de verde, certo? Então vamos lá. Só que como a gente não teve esse contraluz, nós temos um outro recurso que podemos usar para poder acertar essa sobra, tá? Vamos lá. Botão direito do mouse na nossa apresentadora, adicionar efeito, manipulação alfa, redução do efeito chroma. Dentro aqui da nossa pilha de efeito, ele apareceu com os parâmetros da redução do efeito chroma. Como nós vamos fazer agora para tentar acertar e tirar essa sobra de verde? Está vendo aqui que nós no primeiro parâmetro temos a cor-chave. A cor-chave veio como padrão o azul, que é o mesmo azul do efeito de cima. Como a gente trocou para o verde, então eu venho aqui com conta-gotas e copio essa cor verde. Obviamente ele pegou tudo que é verde que tem nessa imagem e substituiu pela cor de destino, que é essa cor que já veio padrão no efeito. Eu não quero essa cor padrão. O que eu quero é transformar toda a sobra de verde em preto, para tentar simular uma sombra. Como eu faço isso? Cor de destino, venho com conta-gotas e seleciono qualquer área preta que tiver na tela. Ele voltou a ter essa cor meio pálida na nossa apresentadora. Agora, com os outros parâmetros, nós vamos tentar acertar isso. Tipo de máscara, distância da cor. O que nós fazemos? Vamos na tolerância e vamos tentar diminuir um pouco para tentar voltar a cor original dela. A inclinação também, nós vamos tentar aumentar ou diminuir até que você consiga visualizar ela sem a sobra de verde. Nível da tonalidade também, vamos acertando e tentar achar a nossa cor. Não existe um padrão. Os seus olhos são a melhor régua de medida para você achar a cor certa. Então, continuando aqui, vamos no limiar da saturação para tentar acertar. Operação 1, sem chroma, aqui a gente vai colocar um segundo parâmetro para poder tentar acertar isso. Então, sem o chroma, ele vai pegar o verde e vai tentar botar uma cor mais próxima sem esse verde aqui. Operação 2, como está sem nenhum padrão, eu vou aplicar aqui a cor de destino. Então ele vai pegar essa cor de destino e vai tentar recuperar aqui. Vocês podem perceber que nós já temos a Gisele já quase com a cor original e sem as sobras de verde. Então vamos assistir aqui o produto final, ver como é que ficou? Obviamente eu não estou usando o recurso clipe de proxy, porque se eu usar o clipe de proxy ele vai diminuir a qualidade, impossibilitando de eu conseguir ver
as arestas e as sobras aqui, certo? Então, não é muito apropriado você utilizar o clipe de proxy para fazer o recorte de croma, a fim de você conseguir um croma perfeito, um recorte perfeito. Bom, gente, era isso que eu tinha para ensinar nesse tutorial. Até a próxima! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.